Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Nós estamos estudando o capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje são os dois últimos versículos desse capítulo, que é o versículo 57 e 58. Diz assim a palavra de Deus: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? O contexto do capítulo 15 de 1 Coríntios é onde Paulo está ensinando sobre a ressurreição de Cristo, e essa ressurreição garante a ressurreição para o que crê, para uma vida eterna com Jesus. Falei isso desde o princípio, você sabe, estou só relembrando o contexto desse capítulo 15. Hoje, os dois últimos versículos, Paulo ele vai fazer esse fechamento do capítulo 15, depois de ter ensinado, falado sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição dos que creem, como esse corpo vai ser ressuscitado, como é que ele vai ser um corpo eterno, tudo isso que é explicado dentro do capítulo. E hoje ele encerra os versículos 57 e 58. Vamos aqui ao texto que Paulo vai dizer assim no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Paulo está consciente, encerrando esse capítulo, dizendo que graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória nos é dada em Cristo na cruz. Você já sabe disso, foi mencionado isso várias vezes durante o capítulo 15, mas aqui ele está agradecendo a Deus por Cristo que nos dá a vitória. Então, a vitória da vida eterna você não vai ter em religião nenhuma, em pessoas, em sistemas, em esquemas, não. A vitória em Cristo para a vida eterna é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória. Portanto, essa garantia de vida eterna é a vitória que Cristo nos dá pelo seu sacrifício na cruz. Paulo está agradecendo. O versículo 57 continua dizendo assim, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que dizer, porque precisa afirmar isso para que você, quando lê a Bíblia, entenda. O Espírito de Deus dê entendimento. Ele diz que ele nos dá a vitória por intermédio, ou seja, através de Cristo e somente de Cristo, na cruz, está certo? Em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Cristo é a oferta agradável a Deus, está certo? Pelos pecados da humanidade. Já expliquei isso várias vezes, você sabe. Então, essa vitória para uma eternidade com Deus, ela é dada em Cristo Jesus, a nossa fé no seu sacrifício na cruz. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 5 e vários outros textos tem, Paulo vai ensinar o seguinte, capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia é linda, a palavra de Deus, quando você busca compreender e você busca a fé em Deus, olha, é a fé em Deus através de Cristo, porque Cristo é Deus, tá certo? Se a sua fé estiver em pessoas, em religião, olha, é só religião, tá certo? Mas a fé precisa estar em Cristo. Aí o versículo 58, ele vai exatamente encerrar o capítulo fazendo essas afirmações, dizendo assim, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Paulo, ele está consciente de ser cristão genuíno, crer em Cristo, declarar sua fé em Cristo, você vai encontrar dificuldades no mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tá certo? Portanto, Paulo consciente disso, por quê? Porque ele mesmo, Paulo, era um perseguidor da igreja de Cristo no princípio. O primeiro mártir da igreja é Estevão, um diácono da igreja do Senhor, de Jesus Cristo, a igreja formada por Cristo, a partir do primeiro século, tá certo? Então, Estevão está lá no capítulo 7, versículos 54 ao 60 de Atos dos Apóstolos. Se você ler Estevão pregando a palavra com o poder do Espírito Santo, pela fé em Cristo, foi apedrejado por aqueles que negam Jesus. E aí Estevão, quando está morrendo, ele diz assim,
não impute esse pecado a eles não sabem o que estão fazendo. Isso é crer em Cristo, sofrer pela causa do Evangelho, tá certo? Olha, ter riqueza é bom, eu quero comprar minha Hilux, tá certo? Ter riqueza não faz mal a ninguém, agora colocar a riqueza antes de Jesus, desculpa, eu estou aqui com a garganta meio, vou tomar aqui um pouco de água, tá certo? Cadê a água, Jesus? Acabou. Mas vamos lá. Hoje existe o evangelho da prosperidade, tá certo? O evangelho da prosperidade, ele serve a mamon, ele serve às riquezas. Porque é o evangelho do demais que você amanhã tem mais ainda. Está servindo a mamon, o Deus da riqueza. Olha, ter riqueza não tem problema nenhum. Eu louvo a Deus porque eu tenho um salário fixo. Graças a Deus, posso me manter, posso viver. Amém. Não faz mal a ninguém. Agora, a riqueza pela riqueza, você está servindo a mamon. Você não está servindo ao Deus da riqueza. Primeiro sirva a Deus, que essas coisas serão acrescentadas. Se for o inverso, você está buscando outra fonte, está servindo a mamon, tá certo? Portanto, Paulo ele vai dizer isso. Portanto, amados irmãos, sede firmes, porque ele sabe, ele foi perseguidor da igreja, ele sabe que a igreja de Cristo, aquele que tem a fé viva em Cristo, vai ser perseguido. Estamos aí no nosso país. Você pensa que não? Esse socialismo marxista aí é contra o evangelho. Como o Lula somente, ele vai dizer que agradar os evangélicos. Não creia nisso não, isso é mentira. E o evangelho que apoia ele é o evangelista, é o evangélico progressista que nega Jesus, tá certo? O evangelho raiz que crê em Cristo como Senhor e Salvador e tem a sua firmeza de fé, não vai entrar na conversa do Lula não, tá certo? Mas vamos lá como é que Paulo vai continuar dizendo assim. Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Mantenha-se firme na fé, que é importante, tá certo? Paulo, ele vai nos dar essa segurança para essa firmeza de fé. Ele vai dizer assim, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Inabaláveis é manter-se firme em Cristo. Assim, Paulo, ele mesmo foi um perseguidor e agora ele está sendo perseguido. Se você não sabe, Paulo teve a sua cabeça cortada, mas não abriu mão da fé. Isso é firmeza de fé, tá certo? É manter-se firme na fé. E por isso é que Paulo diz assim, inabaláveis. Portanto, inabalável está com essa firmeza, ser inflexível na sua fé quando estiverem negando a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia. Quando estiverem assim, trazendo a Bíblia para dizendo que pode ser, mas pode não ser. Não, a Bíblia, ela é palavra de Deus, tá certo? Portanto, quando alguém estiver assim colocando a Bíblia em dúvida, Paulo vai dizer, sejam inabaláveis, sempre abundantes nessa fé, e ele diz, na obra do Senhor, tá certo? Abundante, amado. Olha, nas teorias da prosperidade, colocam o abundante como din-din. Eu já disse a você que din-din ah, Jesus, é dinheiro, tá certo? Isso não faz mal a ninguém, tá certo? Mas é o dinheiro pelo dinheiro, isso é um problema, tá certo? Então, Paulo diz ser abundante. Ser abundante é abundante na graça de Deus. Quando Jesus ensina lá em João, é que quando se está em Cristo, ele garante uma vida abundante, a abundância de paz, é uma abundância de segurança de fé, é uma abundância de compreensão da verdade. Isso traz uma abundância, traz uma alegria, uma abundante alegria à alma. É ser abundante nessa verdade que nos dá a convicção da revelação de Jesus Cristo e a garantia daquilo que ele nos prometeu, uma vida eterna e uma vida abundante na terra. É a abundância da graça de Deus, viver com essa convicção da verdade. Amém? Isso é independente das circunstâncias, tá certo? E ele vai dizer na obra do Senhor, ou seja, para trabalhar, para fazer a obra com gratidão, com alegria, servir a Deus com alegria, tá certo? Saber que isso é gracioso. Amém? Por quê? Porque ele já nos garantiu, já nos deu uma vida eterna, tá certo? A abundância financeira eu vou dizer assim, é um quebra-galho que Deus nos dá, e ele nos dá. Agora, a nossa vida não pode estar pautada só nisso, porque você pode perder tudo isso, o ladrão pode vir levar, e aí você vai perder a abundância que você pensa que tinha, porque a abundância é a segurança da fé em Cristo.
Isso traz alegria e prazer à alma, tá certo? E ele vai terminar o versículo e, consequentemente, o capítulo, dizendo assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, eu preciso entender que quando eu estou aqui pregando essa palavra para você, para te conduzir a ter uma fé exclusiva em Cristo, esse trabalho não é vão, eu sei que não é. E eu não estou fazendo por interesse, para ganhar assim, não. É por graça de Deus, por saber que isso é verdade. Portanto, quando Paulo está dizendo isso, sabendo que o vosso trabalho, que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ele está dizendo assim: esse trabalho não é para mim, isso é para Deus, isso é para a glória de Deus, isso não é para agradar a mim, isso não é para satisfazer a minha alma, muito embora satisfaça, mas é para agradar a Deus, é para louvar a Deus, é para o louvor da glória de Deus. Amém? Portanto, Paulo diz isso com muita convicção, tá certo? Então, fazer a obra no Senhor, isso precisa entender que é fazer a obra no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Isso traz satisfação à alma. Amém? Por tudo que ele já fez por nós na cruz. É necessário compreender isso e crer. Amém? Eu vou citar aqui Efésios capítulo 6, versículo 6, que diz assim: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? Não é fazendo para aparecer, não. Para se mostrar, não. É fazendo como servo. Assim, sabendo que você serve e não é para agradar a homens. Por isso é que o evangelho precisa ser dito a verdade. Se você não crê, você está condenado. Um evangelho que é meio evangelho, que quer agradar, ele é mentiroso, e não tem coisa pior do que uma mentira contada muitas vezes, porque ela vai parecer verdade. E isso tem muito aí no meio do evangelho, desde o século IV, que vem sendo contado através da religião, uma meia-verdade, e aí isso é mentira, para agradar, para satisfazer, para ficar bem com o governo, para ficar bem com as pessoas e tal. Isso é meu evangelho. O evangelho, ele anda na contramão do mundo, tá certo? Ele é graça de Deus. Nós não queremos o mal de ninguém, mas precisamos saber que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, isso é feito para Deus, para a glória de Deus, a verdade que vem de Deus, tá certo? Não é para agradar aos homens, mas fazer sabendo que isso agrada primeiramente a Deus. Amém? São estudos breves, são palavras breves, são reflexões breves. Eu passei aqui pelo capítulo 15 de 1 Coríntios, que tem do versículo 1 ao versículo 58, falando aqui dessa verdade. Religião não liberta ninguém, não. Religião aprisiona, tá certo? E pode levar para o inferno, a religião, tá certo? Se ela não for clara com a verdade, tá bom? Então, eu falei aqui dessa ressurreição de Cristo, que Paulo explica tão graciosamente no capítulo 15 de 1 Coríntios, e mostra como é a ressurreição dos que morrem crendo em Jesus Cristo, tá certo? E que você possa abrir seu coração, volte a ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, volte a assistir os vídeos se você quiser entender melhor, porque um vai se encaixando no outro, isso traz mais esclarecimento ao nosso coração. Amém, amados? Deus te abençoe. Assim, eu não estou aqui apresentando a você uma religião, eu estou apresentando a você a Cristo, e esse Cristo crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, entronizado nos céus, que um dia vai buscar a sua igreja para viver eternamente com ele, tá certo? Essa vida eterna, ela é garantida hoje pela fé exclusiva em Jesus Cristo. Amém? Capítulo 15 de 1 Coríntios nos ensina essa maravilha, essa graciosidade que Deus fez pela humanidade. A humanidade precisa crer em Cristo. É a única coisa que você tem que fazer. Saiba que quem crê na Bíblia, crer significa obedecer. Quando você crê, você vai entender, você vai começar a obedecer as coisas de Deus. Não quer dizer que um crente nunca venha errar, mas jamais vai errar intencional. Pode até errar por uma circunstância, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. A partir de amanhã, eu vou começar a dar uma passada pela carta de apóstolo Paulo aos Efésios, tá certo? Se interessar você, continue nos acompanhando, se inscreva no canal Filho do Rei. Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.